Nos dias sombrios do exílio babilônico, um jovem de linhagem nobre foi arrancado de sua terra natal, Israel. Seu nome era Daniel, e ele, junto com outros jovens israelitas, foi levado como cativo para a grande e temível Babilônia. A cidade, cercada por muralhas imponentes e marcada por templos dedicados a deuses pagãos, exalava uma áurea de poder e corrupção. Nabucodonosor, o rei de Babilônia, era um governante de ambições ilimitadas. Ele ordenou que os jovens mais talentosos dos cativos fossem treinados para servir em seu palácio. Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, estavam entre os escolhidos. Como parte do treinamento, eles foram instruídos a se alimentar dos manjares e vinhos do rei. Mas Daniel, fiel ao seu Deus e às suas tradições, decidiu não se contaminar. Ele pediu para consumir apenas legumes e água. Embora arriscando sua vida, ele foi autorizado a seguir sua dieta e, surpreendentemente, ele e seus amigos se tornaram mais saudáveis e vigorosos do que os outros jovens que comiam as iguarias do rei. A fidelidade de Daniel não passou despercebida. Deus lhe concedeu grande sabedoria, discernimento e a capacidade de interpretar sonhos, um dom raro e muito valorizado naquela época. Certa noite, Nabucodonosor foi perturbado por um sonho terrível. Ele viu uma estátua gigantesca, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. De repente, uma pedra cortada sem o auxílio de mãos humanas atingiu a estátua e a despedaçou, transformando-a em pó. A pedra então cresceu e se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. O rei, atormentado pela visão, convocou seus magos, encantadores e adivinhos, mas ninguém foi capaz de interpretar o sonho, pois Nabucodonosor exigiu que primeiro eles descrevessem o sonho antes de dar a interpretação. A ameaça de morte pairava sobre eles, até que Daniel se apresentou, pedindo tempo para buscar a resposta junto ao Deus dos céus. Naquela noite, Daniel e seus amigos oraram fervorosamente, e Deus revelou o sonho e seu significado a Daniel. Ele se apresentou diante de Nabucodonosor e, com uma calma sobrenatural, descreveu o sonho e deu sua interpretação. A estátua representava uma sucessão de reinos que dominariam a terra, começando com o império de Nabucodonosor, representado pela cabeça de ouro, e terminando com os reinos divididos, frágeis como o barro. A pedra que destruía a estátua representava o reino eterno de Deus, que seria estabelecido e jamais seria destruído. Nabucodonosor ficou maravilhado e ao mesmo tempo aterrorizado. Ele reconheceu a grandeza do Deus de Daniel, mas sua arrogância não se dissipou. Pouco tempo depois, ele construiu uma imensa estátua de ouro e ordenou que todos se curvassem e adorassem sua imagem. Aqueles que desobedecessem seriam lançados em uma fornalha ardente. Os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, agora conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, recusaram-se a adorar a imagem. Em resposta, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, uma chama que devoraria qualquer um que se aproximasse. Os 3 foram lançados na fornalha, mas o rei e seus conselheiros ficaram estarrecidos ao verem 4 homens andando no meio do fogo sem qualquer dano. O 4º homem, relataram, tinha a aparência de um filho dos deuses. Os
3 hebreus saíram da fornalha intactos e Nabucodonosor, mais uma vez, reconheceu o poder do Deus de Israel. Mas a soberba de Nabucodonosor ainda o dominava. Ele caminhava por seu palácio, vangloriando-se de seu império e de suas realizações, quando uma voz divina anunciou sua queda. Ele foi destituído de sua sanidade e viveu como um animal, alimentando-se de ervas, até que reconheceu que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Após a morte de Nabucodonosor, o reino de Babilônia passou por várias mãos até que Belsazar, neto do grande rei, subiu ao trono. Em uma noite de festa e orgia, Belsazar ordenou que os utensílios sagrados que haviam sido saqueados do templo em Jerusalém fossem trazidos para que seus convidados bebessem vinho neles. Enquanto se entregavam à profanação, uma mão misteriosa apareceu e começou a escrever na parede as palavras Mene, Mene, Tekel, Parsim. Lançaram terror em todos os presentes. Mais uma vez, Daniel foi chamado e ele revelou que o reino de Belsazar estava prestes a ser dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, Babilônia caiu e o rei foi morto. Dário, o Medo, assumiu o trono e Daniel foi nomeado um dos 3 principais administradores do reino. Mas sua posição de destaque despertou a inveja dos outros oficiais que conspiraram para destruí-lo. Sabendo que a única maneira de incriminá-lo seria por sua devoção a Deus, eles persuadiram Dário a emitir um decreto proibindo as orações a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por 30 dias. Daniel, fiel como sempre, continuou suas orações diárias e por isso foi denunciado e condenado a ser lançado na cova dos leões. Dário, que tinha grande apreço por Daniel, foi tomado de remorso, mas as leis dos medos e persas eram irrevogáveis. Naquela noite, enquanto Daniel era jogado na cova, Dário jejuou e não conseguiu dormir. Ao amanhecer, o rei correu até a cova e com grande ansiedade chamou por Daniel. Para seu alívio, Daniel respondeu dizendo que Deus havia enviado seu anjo para fechar a boca dos leões e ele permaneceu ileso. Dário então ordenou que os conspiradores fossem lançados na cova e antes mesmo de tocarem o fundo, os leões os devoraram. A história de Daniel é uma narrativa de resistência espiritual em meio à decadência de um império. Ele permaneceu fiel a Deus mesmo quando a morte parecia certa. Suas visões e interpretações de sonhos revelaram os planos divinos para o futuro, e sua coragem e fé inabaláveis serviram de testemunho do poder e da soberania do Deus de Israel, mesmo em um mundo sombrio e cheio de ameaças. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você receba mais conteúdos como este. E comente aqui qual é a próxima história bíblica que você quer que nós traçamos aqui no canal. Então fique com Deus e até a próxima em nome de Jesus.